Olá, eu espero que vocês estejam gostando muito do primeiro curso online de Anatomia Clínica e Cirúrgica do CPA. O meu nome é Sofia Camargo, eu sou estudante do quarto semestre de Medicina do CESUPA e hoje eu vou dar uma aula acerca de hemorragia subaracnoide. A aula vai ser dividida em 4 partes, primeiramente as generalidades, a etiologia e a fisiopatologia, o diagnóstico e a classificação e a conduta. Iniciando nas generalidades. Primeiramente, antes de conhecer melhor sobre a hemorragia subaracnoide, é preciso entender o acidente vascular encefálico. Ele vai ser causado quando houver uma interrupção focal e súbita do fluxo sanguíneo encefálico e classificado em AVE isquêmico, representando 80% dos casos totais, e AVE hemorrágico, que vai representar 20%. O AVE isquêmico ele vai acontecer quando houver uma interrupção do fluxo por um trombo ou por um êmbolo, gerando uma isquemia no parênquima cerebral. Já o AVE hemorrágico ele vai acontecer quando houver um rompimento da parede do vaso sanguíneo, gerando uma hemorragia. Essa hemorragia ela pode ser tanto intracerebral, ou seja, que vai se acumular dentro do parênquima do cérebro, ou ela pode ser uma hemorragia subaracnoide, que é o que a gente vai comentar hoje. A hemorragia subaracnoide ela vai ser conceituada como um sangramento no espaço subaracnoide. Esse espaço ele vai ser um espaço entre as meninges. Então, as meninges seriam essas estruturas que vão recobrir o encéfalo e a medula espinhal. Elas serão 3. A mais externa, a dura mater, a intermediária, a aracnoide e a mais interna, a pia mater. Entre a aracnoide e a pia mater há um espaço. Esse espaço é o espaço subaracnoide. Nele flui o líquido cefalorraquidiano e também correm vasos sanguíneos. E é nesse espaço que vai se acumular essa hemorragia, a hemorragia subaracnoide. Agora falando de epidemiologia da hemorragia subaracnoide, ela vai representar 10% dos AVEs hemorrágicos e também 3% das pessoas vão ter essa hemorragia ao longo da sua vida. Infelizmente, a mortalidade dela é um pouco alta, correspondendo a 50%, e a morbidade está relacionada com danos funcionais permanentes nessa pessoa. O paciente mais comum seria uma mulher de 40 a 50 anos em média. Os fatores de risco que vão levar a essa hemorragia seria o tabagismo, a hipertensão arterial sistêmica, o etilismo, o uso de simpático-miméticos, o histórico familiar, por exemplo, uma doença genética como a síndrome de Marfan, a terapia antitrombótica e a coarctação de aorta, que seria o estreitamento desse vaso. Agora entrando na etiologia e na fisiopatologia. A etiologia vai ser dividida em traumáticas e não traumáticas, sendo que a traumática é a mais comum, e ela vai ser o trauma crânioencefálico, geralmente causado por quedas ou por acidentes automobilísticos. Já as não traumáticas, elas são causadas por malformações arteriovenosas, pela angiopatia amiloide, que é o enfraquecimento desses vasos, pelas coagulopatias, pela trombose venosa e principalmente pela ruptura de aneurismas intracranianos, ou seja, 80% a 85% desses casos vão ser rupturas desses aneurismas. Agora falando da fisiopatologia do aneurisma. Ele vai acontecer quando houver um enfraquecimento de uma parte específica do vaso sanguíneo. Conforme o fluxo sanguíneo passa por essa parte enfraquecida, ele causa uma dilatação. E essa dilatação resulta numa bolsa. Essa bolsa seria exatamente o aneurisma. E ele vai ter uma ruptura iminente. Só que vai depender muito do estado geral dessa pessoa, do estado de saúde, da idade e também da localização do aneurisma. E falando em localização, ele vai ser localizado principalmente nessas artérias. Então, na artéria comunicante anterior, na artéria cerebral média, na artéria comunicante posterior e também nas artérias do sistema vértebro-basilar. Agora falando da fisiopatologia em si da hemorragia subaracnoide, levando em consideração que a causa primária foi o rompimento de um aneurisma. Então, o aneurisma se rompe e o sangue presente nele e no vaso rompido vai entrar no espaço subaracnoide por diferença de pressão. Conforme ele entra e se acumula nesse espaço subaracnoide, a PIC, que é a pressão intracraniana, vai se igualar com a pressão arterial, dessa maneira interrompendo o fluxo. Uma vez que o fluxo é interrompido, é formado um coágulo no local de ruptura e a hemorragia está estabelecida. As principais complicações dessa hemorragia subaracnoide seria a hipertensão intracraniana, muito relacionada lá com a PIC,
que eu mencionei. E o paciente que tem essa hipertensão intracraniana, ele vai apresentar clinicamente a tríade de Cushing, que seria a bradicardia, a hipertensão e também sintomas respiratórios. Além disso, as pessoas com hipertensão intracraniana têm a facilidade de desenvolver herniações cerebrais por conta da maleabilidade do tecido cerebral. Mas a principal complicação e também a maior causa de morbimortalidade pós-hemorragia subaracnoide seria o vasoespasmo. E como que vai acontecer esse vasoespasmo? No momento em que o aneurisma se rompe, ele libera sangue em cima dos vasos, dessa maneira gerando uma reação inflamatória e promovendo uma vasoconstrição desses vasos, dessa maneira levando a uma possível isquemia. E é por isso que causa a isquemia cerebral tardia, ou seja, um paciente que foi internado por conta de um AVE hemorrágico tardiamente apresenta um AVE isquêmico por conta dessa atuação do vasoespasmo. Agora falando do diagnóstico e da classificação. No pronto atendimento, o paciente apresentará uma queixa da pior dor de cabeça da vida dele, e essa é chamada de thunderclap headache, ou seja, cefaleia entrovoada. E ela tem esse nome por conta do seu início súbito e também por ela atingir a intensidade máxima em apenas 60 segundos. Além disso, 43% de pacientes indicam uma cefaleia anterior com cerca de 1 ou 2 semanas à thunderclap headache, e ela é chamada de cefaleia sentinela. Os pacientes também indicam náuseas, vômitos e a cervicalgia e a rigidez cervical é avaliada pelo médico e estará presente, além de fotofobia. E nos casos mais extremos, há perda de consciência e também morte súbita. A hemorragia subaracnoide possui sinais neurológicos específicos. Então, por exemplo, a paralisia do sexto nervo craniano, ou seja, do nervo abducente, é um indicativo do aumento da PIC. A paresia dos membros inferiores, ou seja, a paralisia parcial desses membros inferiores, indica uma lesão na artéria comunicante anterior. A hemiparesia, a afasia e a heminegligência, que seriam a hemiparesia, a paralisia parcial unilateral, a afasia, a incapacidade de fala e a heminegligência, que seria a falta de sensações no lado contralateral à lesão, indicam lesões na artéria cerebral média. Já a paralisia do terceiro nervo craniano, ou seja, do nervo oculomotor, é um indicativo da artéria comunicante posterior e um possível aneurisma, por conta da posição desta artéria. E com relação ao terceiro nervo craniano, porque quando há um aneurisma nesse local, ele vai pressionar, comprimir esse nervo, gerando uma lateroversão do olho, aqui por exemplo, e uma midríase, que no caso seria quando as pupilas ficam constantemente dilatadas. Também deve ser realizada a investigação da hemorragia subaracnoide, e ela deve ser feita nos pacientes que possuem um histórico de cefaleias e que vem referindo piora, além de pacientes que apresentem hemorragia vítrea nos exames de fundo de olho, e também os pacientes que possuam sinais meningos, que são avaliados pelo sinal de Kernig e pelo sinal de Prudzinski. Agora, indo para o diagnóstico. O diagnóstico deve ser feito a partir da tomografia computadorizada sem contraste do crânio. Só que essa tomografia ela tem uma sensibilidade máxima até os 3 primeiros dias pós-lesão. Depois desse período, ela cai para abaixo de 50%. Então, é muito importante que seja feita precocemente a tomografia, ou seja, logo que o paciente chega no hospital. Essa seria uma tomografia computadorizada de crânio normal, e essa já seria uma lesionada, exatamente pela lesão da hemorragia subaracnoide, que é uma lesão hiperdensa, ou seja, mais clara, presente nos sulcos e nas cisternas encefálicas, nesse caso, nas cisternas da base. Aqui, por exemplo, a gente consegue perceber essa fórmula de borboleta, que é um indicativo muito grande da hemorragia subaracnoide. Caso o paciente apresente suspeita clínica, ou seja, ele apresente todos os indicativos clínicos de que ele tem uma hemorragia subaracnoide, mas a tomografia for inconclusiva ou der negativa, é preciso fazer uma punção lombar para avaliar o líquido cefalorraquidiano presente no espaço subaracnoide. Os resultados esperados para um paciente com hemorragia subaracnoide seria a pressão de abertura elevada,
uma contagem alta de hemácias que não vai diminuir nos tubos subsequentes e também a xantocromia, que seria um líquido um pouco mais amarelado. Além disso, além do diagnóstico, também é possível fazer a investigação da causa dessa hemorragia. Isso vai ser feito a partir da angiografia cerebral e da angiotomografia. Essa daqui seria um exemplo de angiografia cerebral. Então, nessa imagem, é muito fácil ver esse aneurisma gigante na artéria carótida interna, direita. E aqui, na angiotomografia, aqui também um aneurisma em artéria comunicante anterior. Agora, para a classificação. Ela vai ser feita a partir de escalas que vão classificar a gravidade e o prognóstico. A escala de Hunt-Hess, ela vai depender da clínica do paciente e vai classificá-lo em graus de mortalidade. O primeiro grau seria quando o paciente está assintomático ou com cefaleia leve e rigidez de nuca bem mínima. O segundo grau seria quando há cefaleia moderada a grave, rigidez de nuca, mas sem déficit neurológico. O terceiro grau seria quando o paciente refere sonolência, confusão ou déficit focal moderado. O quarto grau é quando o paciente se encontra em coma leve, com déficit focal e início de rigidez de nuca, além de descerebração. E o quinto grau, e associado ao pior prognóstico, seria o coma profundo e a descerebração. A escala da Federação Internacional de Neurocirurgia não leva em consideração a clínica do paciente para sua classificação, mas sim outra escala, a escala de coma de Glasgow, que ela vai de 3 a 15 pontos, sendo que de 3 pontos o paciente se encontra em estado comatoso e em 15 pontos ele se encontra normal. Essa escala de coma de Glasgow vai ser avaliada pelas respostas motora, verbal e ocular. O primeiro grau da escala de Federação Internacional de Neurocirurgia já seria o Glasgow 15 com déficit motor ausente. O segundo grau, um Glasgow 13 a 14 com déficit motor ausente. O terceiro grau, com Glasgow 13 a 14 com déficit motor presente. O quarto grau, com o Glasgow 7 a 12 com déficit motor tanto ausente quanto presente. E o quinto e último grau seria quando um paciente apresenta Glasgow de 6 a 3 com déficit motor ausente ou presente. A escala de Fisher não é utilizada para verificar a mortalidade desse paciente, mas sim as suas chances de possuir o vasoespasmo. Ela é pontuada de 1 a 4 e ela usa como base a tomografia de crânio. A pontuação 1 seria quando não se detecta sangue. A pontuação 2 seria quando o sangue está presente em espessura menor a 1 milímetro. A pontuação 3 seria quando o sangue está presente com espessura superior a 1 milímetro. E a pontuação 4 seria quando há um coágulo intraparaquimentoso ou intraventricular com ou sem hemorragia subaracnoide. Agora entrando na conduta. A abordagem inicial ela vai ser dividida em 3 partes. Primeiramente, na estabilização inicial, que vai ser feita pelo ABCD. No A, a via aérea do paciente. O B seria a respiração. O C seria a circulação. E o D, o déficit neurológico. Toda essa estabilização inicial ela deve ser feita no transporte para a transferência para uma UTI neurológica especializada, preferencialmente em um hospital de referência. Chegando nesse hospital, é necessário fazer exames complementares para identificar comorbidades ou outras condições. Então, deve ser feito um hemograma, um coagulograma, o exame de glicemia, o exame de fundo do olho, um ECG, o exame de função renal e também a checagem dos eletrólitos. A conduta cirúrgica vai ser a clipagem do aneurisma, realizada a partir de uma craniotomia. Então, vai ser colocado um clipe na base do aneurisma e ele vai ser fechado, ocluindo essa passagem de sangue para o espaço aneurismático. Mas também há uma abordagem endovascular, onde vai ser colocado um catéter a partir da artéria femoral que vai encher esse espaço aneurismático de metais, ocluindo o espaço e impedindo o fluxo para dentro dele. O vasoespasmo ele precisa ter tanto sua prevenção quanto o seu tratamento. A prevenção seria por meio de um antihipertensivo, chamado de nimodipina, 60 mg a cada 4 horas por via oral ou por sonda. E o tratamento definitivo é pela hipervolemia e também pela infusão arterial dos vasodilatadores.
Além disso, é necessário evitar uma hipertermia, evitar a trombose, controlar a glicemia do paciente, que deve ser mantida de 80 a 120 mg por decilitro, e a manutenção da volemia. Essas são as minhas referências e espero que vocês tenham gostado da aula.